Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. O primeiro tratamento da nossa história atual, A Vozes Abandonadas, já está 90% pronto. Então chegou a hora finalmente da gente encontrar o nosso narrador. Em algum momento ali durante o processo de escrita eu decidi que seria benéfico para a história a inclusão de um narrador. Então é isso que eu vou começar a fazer hoje. Eu acho que esse recurso do narrador vai me ajudar a contar melhor a trajetória dos nossos dois protagonistas e também vai me ajudar a explicar um pouco mais, a desenvolver um pouco mais o mundo onde a história se passa. Então vamos lá. Primeiro eu vou passar pelo texto que já está escrito e tentar assinalar onde seria interessante incluir o narrador. Depois eu vou fazer um brainstorming, eu preciso traçar um perfil desse narrador, eu preciso ainda decidir se ele vai ser um personagem que vive nesse universo ou se vai ser apenas uma voz cujo dono eu não vou definir. Então é nisso que a gente vai começar a pensar a partir desse episódio. Bom, antes de tudo eu quero uma abertura, então eu quero que o narrador meio que se apresente aqui e que dê algum contexto em relação a esse universo. De repente pode ser uma fala que pertença a algum livro antigo que ele tenha escrito, então a gente vai definir isso ainda, né? Pode ser até alguma coisa que vai se repetir em outras histórias do Roger Bach, esse trecho de abertura. Bom, o escravo sem nome sai da toca, existe a briga entre ele e o outro escravo, né, pelo último pedaço de pão. Eu acho que aqui caberia uma inclusão do narrador também, falando um pouquinho sobre a ilusão que as pessoas de Tântalo tinham de que elas eram a única cidade, né, o único lugar do mundo, porque eles só conheciam aquele continente, né? Porque segundo a mitologia descrita na história aqui, Tântalo foi conquistando todos os outros povoados, as cidades menores, e acabou virando um império único nesse continente, né? E seria legal também falar que ela fica num lugar privilegiado, que tem uma certa vegetação, que tem muitas áreas desertas. Inclusive falar um pouquinho sobre os outros lugares que possam existir nesse continente, que agora estão em ruínas, né? E o único jeito de falar sobre isso seria com a inclusão de um narrador onisciente, né? Bom, até aqui seriam só essas inclusões, agora a gente passa para a primeira cena da Cléria. Aqui ele podia fazer algum insight, alguma coisa sobre a construção da tal ponte de vidro, mesmo que eu não vá dar muitos detalhes sobre isso, já que existe nos nossos planos uma história falando sobre essa construção, né, sobre o que levou à construção da ponte de vidro, mas eu acho que ele poderia falar alguma coisa a respeito aqui. Tudo indica que a gente vai escrever sobre a perspectiva de alguém que viveu bem depois, né, desse tempo. Então ele vai ver com uma certa distância isso que aconteceu. Vou acrescentar aqui que ele pode falar alguma coisa sobre os Jalinix, né? Que são os filhos da deusa, considerados os filhos da deusa. Ele pode dar alguma dica também sobre quem eles são de verdade. Aqui seria interessante complementar o dilema da Cléria, né? Quando fala aqui que ela chegou em Tântalo disposta a adorar a deusa e encomendou até um afresco em homenagem a ela no teto do lugar onde ela trabalhava. Então aqui a gente poderia desenvolver isso um pouquinho mais. Então ela esperava ser aceita, ser acolhida como os nativos de Tântalo, e quando ela toma o veneno, depois ela conclui que isso não aconteceu, né? Isso aqui talvez precise ser revisto, né? Pouco tempo atrás vi aquele gesto como um aceno, um chamado a seus filhos perdidos no mundo dos homens. Agora aquela mão parecia implacável, prestes a golpear violentamente quem fosse estúpido o suficiente para se colocar abaixo dela. Então talvez a gente precise rever isso aqui para adiar um pouco essa quebra da expectativa dela para o momento em que ela se vê sozinha, que o deus da terra dela se recusa a levá-la e ela não vê sinal da deusa. Bom, nessa cena da Cléria eu não vi mais nenhuma possibilidade de acréscimo. Aqui quando ele afirma que segundo o mestre dele não havia cura para o envenenamento por hortênsias, a gente pode também incluir um pensamento do narrador contradizendo isso, né?
Ele pode assinalar a ignorância dessas pessoas nesse tempo antigo, né? Isso aqui tem que ser feito com muito cuidado, porque a gente não quer que a gravidade desse envenenamento seja perdida, seja diminuída. Simplesmente vai ser irônico, né? Eles, infelizmente, não conhecerem a cura para um envenenamento tão banal, tão tratável tempos depois ou em outro lugar, né? Conforme o que a gente for definir para o nosso narrador. Aqui fechou. Bom, em algum ponto aqui, o narrador vai ajudar a situar o leitor, né, esclarecendo que o que ela está vendo é, na verdade, uma alucinação causada pelo veneno e que ela está de frente para o escravagista que o Roger Bart viu na cena anterior. Então vamos ver onde a gente pode incluir essa observação. Acho que é aqui, né? Depois que há a afirmação categórica de que o Deus estava diante dela, entra o narrador falando que não era bem assim, né? Aí a partir daqui já vai ficar mais fácil para o leitor de entender essa dualidade, né? Por que as cenas estão sendo apresentadas sob dois pontos de vista. Mais uma vez, a gente também tem que ter cuidado para não matar uma das coisas legais da história. O narrador não pode definir com certeza se as alucinações causadas pelo veneno é que provocaram as visões ou se ela realmente foi envenenada com tanta gravidade que ela ficou mesmo entre o reino dos vivos e dos mortos e teve acesso a esses deuses. Então a gente vai deixar isso na dúvida. O importante é ele esclarecer que ela está vendo um mundo e o Roger Bart está vendo outro. Não sei se vale a pena desenvolver um pouquinho mais a mitologia do Deus Iluminado. Eu acho que em princípio não. Aqui também, depois dessa passagem, né, em outros momentos pegava-se cogitando sobre o que haveria além da neblina leitosa que cobria tudo a partir de poucos metros à frente. Então é um bom momento para o narrador também fazer alguns apontamentos sobre esse mundo, né, sobre o pântano e tudo mais. E isso aqui também vai ser feito de forma a instigar a curiosidade do leitor acerca desses lugares, dessas particularidades sobre o pântano e o que poderia haver por ali, né? A gente tem que partir do pressuposto que o nosso narrador é um contador de histórias antes de tudo. Então, mesmo que a gente dê outro tipo de background para ele, mesmo que ele faça outra coisa para sobreviver, ele em princípio é uma pessoa que tem o conhecimento ou o talento, o dom para entreter as pessoas com suas narrativas, né? Disso vai depender o sucesso da nossa história, já que está sendo contada por ele. Então, eu estou bem inclinado a pensar nesse narrador de fato como um escriba, como um artomante das palavras de repente, mas alguém que viveu bem depois da queda de Tântalo e de alguma forma ele tem acesso a todo tipo de informação e consegue reproduzir essas histórias. Vamos ver, é só o que está tomando forma na minha cabeça no momento. Aqui também acho que está resolvido. E aí começa a jornada pelo pântano. A gente aproveita para tirar umas vírgulazinhas fora do lugar. Aqui a gente pode incluir o narrador mencionando o fato dele não ter ideia do que está acontecendo na cabeça da Claire nesse momento, né? Enquanto ele pensa que ela está desacordada e semi-consciente, né? Vou deixar assim, entre a vida e a morte. Porque a essa altura não é surpresa nenhuma para o leitor o que está acontecendo com ela, então é até mais um jeito da gente alinhavar as duas linhas de ação. Aqui também seria uma coisa interessante fazer um presságio, né? Que existe esse trechinho. Em toda a sua existência, jamais teve o destino de alguém nas mãos como agora. Mas o narrador pode ter consciência de que ele virou um herói e que essa situação se repetiu outras vezes. Que essa aí foi a primeira vez em que ele foi responsável pelo destino de alguém, mas isso seria a rotina para ele depois. Isso até ajuda a enfatizar esse momento, né? Deixar esse momento especial, como um marco no nascimento, na formação desse herói.
Essa parte aqui ficou bem truncada, depois eu preciso reescrever. Eu estou passando pela história agora de maneira bem superficial, né? Mas depois eu vou olhar com mais calma cada trecho para poder fazer as correções. Agora eu estou interessado nos pontos de inserção do nosso novo narrador. Aqui também a gente pode ter um adendo falando um pouquinho mais sobre essas lendas, né? Porque eu falo muito rapidamente aqui, né? Um dia ela respondeu que as vozes viajavam até as profundezas do pântano e encontravam refúgio no peito de um dos numes. Seres poderosos cuja beleza e sabedoria estavam além da compreensão de qualquer homem. Talvez sua criação fosse obra de um deus caótico e trapaceiro, mas apesar de todas aquelas qualidades, os números eram incompletos. Na verdade eu não vou botar aqui não, vou deixar contar toda a história. Que a partir daqui o homem foi feliz como nunca. Aí o narrador vai arrematar alguma coisa, né? Então aqui ele pode falar sobre a origem dessas lendas, ou se essas lendas sobreviveram por mais muitos anos ou não. Ou ele dá a visão dele sobre esses povos que acreditam nessas histórias. Vamos ver ainda. Isso vai depender da personalidade dele. Eu acho que dá para fazer a emenda da reflexão dele para o restante da narrativa dessa lenda, né? Porque isso aqui vai encaixar na noite da entrega. Então é melhor não mexer nessa passagem não e mexer antes mesmo como tá. Nessa cena, por enquanto, tá bom de acréscimos. E agora a última cena da Cléria, que a gente vai trabalhar com o narrador. A cena final eu vou deixar para ver de uma vez só depois. Essa aqui até agora eu não vi necessidade de acrescentar nada não. Beleza, e aqui essa cena está meio incompleta, né? Eu preciso mexer bastante nela. Agora já sabendo tudo que eu sei sobre os dois personagens e sobre o conflito, essa aqui vai ser a cena que eu vou mexer por último. Então é isso, por enquanto são essas as marcações. E vamos trabalhar então nessa apresentação. E quando eu penso em trechos assim de abertura para histórias de aventura, histórias de herói, eu penso logo nas crônicas da Nemédia, que eram os trechos que abriam todas as histórias do Conan. Ali tinham umas variações entre uma e outra, mas basicamente sempre que antes de começar uma história do Conan ou uma revista do Conan, havia esse trechinho apresentando a Era Boreana, a era onde se passam as histórias dele. Então mesmo que a pessoa não conhecesse o personagem, que ela não tivesse nunca lido nada do Conan, ela só de passar por esse trechinho na abertura da revista, ela já tinha alguma ideia, né, do contexto onde as histórias se passavam e da situação ali daquele mundo de fantasia e feitiçaria. Então eu acho que é uma boa fonte de inspiração para a gente começar a pensar na nossa abertura para as histórias do Roger Bach. Eu li esse trechinho a minha infância inteira, então eu consigo citar pelo menos a introdução das Crônicas da Nemédia sem precisar ler em lugar nenhum. Eu começava assim: saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os oceanos tragaram a Atlântida e os anos em que se levantaram os filhos de Árias, houve uma era inimaginável, repleta de reinos esplendorosos que se espalharam pelo mundo como miríades de estrelas sob o manto negro dos céus. E aí ele listava os vários reinos que compunham a era iboriana, e logo depois vinha a apresentação do Conan. E aí dizia, nessa época viveu Conan, um bárbaro de cabelos negros, olhos ferozes, e seguia por aí. Eu li uma vez que o Robert Howard, que é o autor do Conan, ele fez toda uma introdução a uma das histórias e mandou para uma revista, e o editor mandou que ele reduzisse esse trecho introdutório, onde ele fazia toda a história da criação daquele mundo, e isso resultou nesse trechinho das Crônicas da Nemédia. Eu não sei se isso é inteiramente verdade, eu também não sei se esse cronista, né, que conta as histórias, se um dia o Robert Howard chegou a especificar quem ele era, ou em que época ele viveu, porque afinal de contas ele está falando da era iboriana entre dois acontecimentos, então ele teria que ter previsto o acontecimento seguinte, então ele não era contemporâneo do Conan, a não ser que ele tivesse sido um profeta, alguém capaz de prever o futuro, mas realmente eu não sei se o Robert Howard chegou a definir esse narrador dele das crônicas. Então vamos lá, para a gente não dizer que nada foi escrito nesse episódio, vamos trabalhar um pouquinho nesse trecho de apresentação antes da gente encerrar. Vamos fazer isso na nossa tela de brainstorm, que fica melhor, né? Então aqui a gente tem aqueles elementos iniciais que eu usei para poder compor a premissa da história. Vamos lá. Já que a gente está pensando nos moldes das Crônicas da Nemédia, podia ser feito uma abertura e um encerramento fixos e o meio iria variar, né? De repente em histórias entraria um trecho abreviado, em outras histórias poderia ter um trecho mais estendido dessa abertura, né?
Eu não sei se eu deixei claro ainda, mas eu pretendo usar essa introdução em todas as outras histórias envolvendo o Roger Bart. Eu acho que eu não falei isso ainda. Tava só na minha cabeça. Enfim, eu não queria focar muito no mundo em que o Roger Bart vive, eu queria focar mais no herói mesmo, né? Muito se fala sobre o herói que deixou os escombros de Tântalo. A minha ideia aqui é fazer o seguinte: existem muitos boatos, muitas lendas sobre o herói Roger Bart, mas apenas o escriba sabe da verdade, né? Apenas esse narrador sabe da verdade. Então é mais ou menos a minha linha de pensamento para compor essa abertura. Mas eu não gostei do muito se fala, não. E ele também não deixou os escombros como um herói, né? E a gente já definiu que ele vai estar no futuro. Muitas histórias são contadas sobre o escravo sem nome que deixou as ruínas de Tântalo eras atrás. E aí podem ter mais algumas coisas e entra é isso. Muitas histórias são contadas sobre o escravo sem nome que deixou as ruínas de Tântalo eras atrás, mas apenas eu sei de toda a verdade. Então esse seria o trecho abreviado da nossa apresentação, e aí sempre entraria alguma história do Roger Bart depois disso. E a gente deixa espaço para desenvolver, né, essa abertura, o que muito se fala sobre ele. A gente bota alguns boatos, algumas lendas e tal, e encerra com isso. Então por enquanto nós vamos ficar com essa versão pequenininha. Vamos deixar entre aspas por enquanto, que eu ainda vou ver o que eu vou fazer com isso. Então, muitas histórias são contadas sobre o escravo sem nome que deixou as ruínas de Tântalo, eras atrás. Mas apenas eu sei de toda a verdade. De repente aqui, se a gente definir quem é o narrador, mas apenas eu, fulano de tal, sei de toda a verdade. Mas isso aqui foi só pra gente criar alguma coisa pro texto nesse episódio ainda. Eu sabia que esse episódio eu ia dedicar inteiramente a estudar o que eu já tinha escrito para poder delimitar aonde o narrador ia entrar e abordando que tipo de tópico. E aí, no episódio que vem, a gente vai trabalhar para preencher todas essas lacunas que eu acabei de criar. Enquanto isso, se você gosta de escrever, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima!